Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Desculpa o pequeno atraso, como vocês estão? Obrigada pela participação de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês já devem ter ouvido bastante, né? Apesar de nós estarmos já no finalzinho de novembro, mas cuidados da saúde a gente tem que fazer todos os dias, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a campanha do Novembro Azul. Eu decidi fazer, né, essa campanha, essa live, né, porque fazendo uma pesquisa, né, do mês passado sobre o Outubro Rosa, eu percebi, né, e pude ver o quanto de pessoas que não fazem o exame, seja por medo, por insegurança ou por não ter muitas informações a respeito de como funciona, né? Então, por conta disso, a gente pensou que é importantíssimo falar sobre cuidados da saúde sempre, seja ele física, mental, né? E aí é importante sim a gente comentar sobre a questão do Novembro Azul, até porque, né, esse é um, né, dos cânceres mais letais para os homens. Então é por isso que a gente vai falar um pouquinho disso, tirar algumas dúvidas, né, para poder explicar para vocês. Boa noite, Júnior, né, da equipe do Portal Me, obrigada pela oportunidade de fazer, né, novamente essa live, de bater esse papo com vocês. E vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Podem, por favor, colocar de onde vocês estão falando, podem comentar a respeito das dúvidas de vocês, né? E aí a gente vai conversando, que seja, né, um bate-papo. Não me deixem aqui falando sozinha, tá bom? Rosemary Nakazaki, bom dia. Sempre prestigiando, né, mami, as minhas lives, obrigada. Bom, então, né, como eu comentei agora há pouco, o câncer de próstata, ele é um dos mais letais para, né, para os homens. O que é a próstata, né? A próstata é uma parte do corpo, é uma glândula que ela fica, né, atrás da bexiga e ela é responsável, junto, né, com as vesículas seminares, ela é responsável pela produção do esperma, né? Então, ela tem sim uma função bastante importante no sistema reprodutor masculino, né? E ela é responsável por essa produção. N Ishibashi, boa noite, seja bem-vinda, o pessoal do Portal Me, né? Então, é uma glândula importante, né? Uma parte do corpo importante para o homem. E aí, quando existe, né, essa questão do câncer de próstata, assim como a maioria, né, dos outros tipos de câncer, o câncer de próstata é uma doença extremamente silenciosa e indolor. Ela não vai apresentar nenhum tipo de sintoma inicial, você não vai ver nenhuma diferença, seja assim, de repente eu tô sentindo um inchaço, ou eu tô com alguma dificuldade, nos estágios iniciais da doença, isso não acontece, né? Por isso que é tão importante, por isso que desde 2001 essa campanha do Novembro Azul, que foi criada por uma entidade, né, que é responsável por programas de saúde, ela vem trazendo essa importância da prevenção. Diferente das mulheres, né, que tem uma visita anual ao ginecologista, ou às vezes semestral, quando acontece alguma coisa, ou um acompanhamento mensal, como aí no Japão, para conseguir os anticoncepcionais e tudo mais. O que acontece? O homem não tem essa regularidade, né, nesses cuidados ou nos exames que são preventivos para essa área do sistema reprodutor ou reprodutivo. Então, essa campanha vem trazendo, né, como é importante fazer esse acompanhamento. Porque se você não tem sintomas, significa que você não sabe que você está doente, né? Aí você fala, nossa, Juliana, mas então quer dizer que eu tenho que ir para o médico para saber, para ficar caçando doença? Não é a questão de ficar caçando doença, muito pelo contrário. Mas, né, a chance de cura e de tratamento, né, positivo, de resultado positivo dentro do câncer
assim, o diferencial é o tratamento e o diagnóstico e o tratamento precoce. Então, a partir do momento que você, né, fez 40 anos, no caso tanto de homens quanto de mulheres, tem que fazer esse check-up, né? Ai, mas tem tantos mitos, né? Ah, mas será que se eu fizer o exame de toque retal, né, não sei, eu tenho medo, eu fico inseguro, mas a questão é um exame, como qualquer outro, como um exame de sangue, como, né, um raio-x, como uma tomografia, uma ressonância, um ultrassom, é um exame, né? E isso não tem nada a ver com a questão da sua masculinidade. Ah, mas eu vou e aí meus amigos vão ficar sabendo e aí vão tirar sarro de mim. Então, assim, é essa mentalidade, esse estigma que a gente pretende, né, com essa live e com as informações corretas, quebrar, né? Não existe isso, não tem nada a ver, né? Ai, porque, né? Ai, o exame de toque retal é um exame confortável? Não sei, nunca fiz, mas ok, a gente tem a ideia de que não deve ser legal. Mas nós mulheres também passamos por vários outros exames e de uma forma muito mais regular que os homens. E é desconfortável da mesma forma, mas é importantíssimo para nossa saúde. Então, assim, tem gente que tem muita aflição de fazer o exame de sangue, né? Porque não gosta de agulha e tudo mais. Mas é necessário, né? Então a gente precisa quebrar às vezes, né, essa questão do orgulho ou desse preconceito para algumas coisas, justamente para que a gente possa ter o nosso cuidado integral da saúde. Então, né, essa questão de ser assintomático, né, como a maior parte dos cânceres, realmente, assim, impacta bastante, né, porque, como eu disse, você não sabe que você está doente e, de repente, quando você começar a sentir os sintomas, porque o câncer de próstata, ele apresenta sintomas, como dor a urinar, quando você tem uma ejaculação que é dolorosa, quando você não consegue manter uma ereção, quando você começa a ter um desconforto muito grande, quando, né, a sua urina ela é fraca ou ela é interrompida, né? Então você começa, né, na hora de urinar, faz pouquinho, porque sente dor, porque é desconfortável. Então, esses são alguns sintomas possíveis quando estamos, né, lidando com câncer de próstata. Mas qual é o grande problema disso tudo? É que quando você começa a ter sintomas do câncer de próstata, significa que ele já está numa fase muito avançada. E aí o diagnóstico é tardio, o tratamento vai ter que ser um pouco mais agressivo. E aí o prognóstico, como a gente chama, né, que é a possibilidade de cura, de tratamento, de resultado positivo, ele diminui demais. Então, se eu tinha 95%, por exemplo, no câncer de mama, se o diagnóstico é feito de uma forma precoce, tem 95% de chance de cura. Então, é muito grande, é muito alto o índice. No câncer de próstata também é alto, né? Mas se o diagnóstico for feito logo no comecinho. Quando já começam os sintomas, significa que realmente já está num estágio bastante grave. E aí fica um pouco mais difícil da gente conseguir a cura. Tá dando pra entender? Tá tudo certo? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários e eu vou respondendo conforme, né, vocês vão me perguntando, tá bom? Como eu disse, assim, eu não sou médica, né? Eu fiz uma pesquisa pra saber, pra falar com vocês a respeito disso, justamente porque as questões emocionais, né, essa questão social de, nossa, vou fazer o exame de próstata, né, do pessoal ficar tirando sarro, de fazerem uma brincadeirinha, isso infelizmente prejudica muito a adesão dos homens para fazer esse exame que é tão importante. Né? E é por isso que eu quis trazer essa discussão, né, essa fala, para poder né, dizer para vocês que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a questão da masculinidade, né, nem todos os casos, que também isso é um medo que eu, né, vi bastante, de homens que que tem medo de fazer o exame, que tem medo de estarem com a doença,
porque isso vai impactar diretamente no desempenho sexual. Alguns homens, sim, têm uma dificuldade depois do tratamento ou dependendo do estágio que está a doença e começam, sim, ter algum empecilho, né, alguma dificuldade na hora da relação sexual, seja, como eu disse, porque não conseguem manter uma ereção ou porque a ejaculação é dolorosa, então acaba se tornando, né, um processo desconfortável, ou porque eles têm, né, um medo de, nossa, se eu tiver com câncer e aí, né, se eu tiver relação com a minha parceira ou meu parceiro e aí de repente eu posso passar, mas isso não acontece, tá, gente? O câncer não é transmissível. Então, existe esse medo, né? E principalmente depois do tratamento. Se eu tiver com câncer, de repente eu vou ter que fazer a remoção, né? Ou vou ter que fazer biópsia, ou eu vou fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia. E tudo isso vai impacta na gente, né? O câncer, ele tem um estigma muito grande, né? Quando a gente fala de câncer, pode ser no estágio inicial, pode ser um câncer de um grau muito leve, mas a gente tem a gente faz uma associação, né, de que, nossa, eu vou morrer, o câncer vai me deixar incapacitado, vai me deixar limitado, né, então por isso que a gente tem medo. E, tudo bem, é normal ter medo, mas é importantíssimo que quando a gente tá doente, que a gente cuide dessa doença, que a gente não se entregue a ela, né, e muito menos deixe de cuidar porque eu tenho medo. Então, quando existe, né, e aí né, que entra o papel, né, da psicologia dentro da oncologia, para poder trabalhar esses recursos emocionais, para poder trabalhar essas dificuldades que a gente tem quando a gente está com medo, porque às vezes o medo nos paralisa. E aí a gente não faz absolutamente nada, a gente fica ali quietinho e fala, não vou pensar nisso. Porque aí, de repente, se eu esquecer, se eu fingir que não está acontecendo, passa. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Então, voltando, né, para a questão do exame. Então, o exame, ele sim é um exame um pouco invasivo, mas ele é o único que vai poder diagnosticar de forma correta a questão da presença do câncer de próstata. Mas existe o exame de sangue. Sim, existe um exame, né, de sangue, que chama PSA, que é o exame que vai detectar, né, uma substância ou a produção das substâncias que a próstata faz e se está dentro da normalidade, ou se está acima, ou se está abaixo. E isso é um indício de que pode, né, de que pode ter ali um câncer de próstata acontecendo. Mas o exame, o conjunto, né, mais efetivo para um diagnóstico clínico preciso são os dois. Então, você vai no urologista, né? A indicação da Organização Mundial da Saúde são para homens acima de 50 anos. Porém, se você tem um histórico na família, seja do seu pai, de irmão, dos seus tios diretos, né? Então, dos irmãos do seu pai ou dos irmãos da sua mãe, é importante que você vá antes, a partir dos 35, 40 anos, você faça essa primeira consulta com o seu urologista. Ou, por exemplo, eu tenho 37 anos e descobri que um tio meu ou meu pai está com câncer de próstata. Geralmente, né, o médico chama os homens da família para poder já começar o acompanhamento, né? E aí, uma vez por ano, você vai precisar fazer esse exame. Se for um caso, né, se de repente, tem uma suspeita, ou foi feito o exame, apareceu, né, mas é um grau muito leve, né, não teve nenhuma questão de um tumor muito grande, é possível fazer um acompanhamento que chama vigilância, né? E essa vigilância, não necessariamente ela precisa de uma intervenção imediata, ou porque está muito no começo. Então, essa vigilância, né, esse acompanhamento, esse monitoramento, ele é feito trimestralmente ou semestralmente para acompanhar e ver a evolução da doença. E aí, mediante essa evolução, os tratamentos vão sendo alterados ou mantidos.
às vezes somente com medicamento, às vezes com a questão da radioterapia, que é menos invasiva, né? Ou a questão daí, às vezes, dependendo de como evoluir, vai para a questão da cirurgia para remoção, né? Mas também é feita uma biópsia. Que significa? Então, a biópsia, você pega um pedacinho daquele tumor, daquele nódulo, né? E manda para o laboratório para eles avaliarem a gravidade da doença. Então, parece algo muito complexo, né? Mas é muito simples, é muito rápido. E eu entendo, né? Como eu falei, que existe o medo, que existe essa dificuldade de encarar um exame como esse. Mas, né? Eu penso que os homens têm um pouco mais de resistência para ir ao médico, né? Então, assim, não, tudo bem, isso daqui é bobagem. Geralmente são muito mais adeptos à automedicação, né? É uma dor de cabeça, vou tomar um remedinho ali, vou tomar uma aspirina. É uma dorzinha muscular, mas é porque eu trabalhei muito, então eu vou tomar, né, um relaxante muscular ou vou tomar um anti-inflamatório e ok, então isso basta, né? E como eu falei, as mulheres têm uma questão maior, né, de ter um contato, ou, por exemplo, essa questão dos exames, né, para mulher regulares, elas acontecem geralmente a partir da primeira menstruação, dependendo, né, de como é esse processo. Se a pessoa tem muita cólica, então muito provavelmente ela vai fazer um acompanhamento também, que seja mensal, ou trimestral, ou semestral, né, e fazer alguns exames de uma forma mais regular. Então faz parte, né, faz parte da rotina. E como é importante essa questão realmente do cuidado, né, o cuidado da sua saúde, porque impacta em toda a sua família, né? Às vezes você fala assim, não vou fazer, né? Imagina, isso é bobagem. Não é bobagem, né? Cuidar da saúde não é bobagem. E como eu disse, geralmente, né, o câncer, ele é uma doença extremamente silenciosa. Então, quando for aparecer os sintomas, aí a gente tem que vai ter um caminho muito mais longo e muito mais árduo para correr atrás, né? Para conseguir realmente superar a doença. Então é importante, né, que a gente possa fazer essa conscientização de todos os homens e também das mulheres, né? Porque também existe um número muito grande de mulheres que não fazem os exames preventivos, né? Nem o exame, o autoexame, né, da mama, e que também faz toda a diferença quando a gente está falando do câncer de mama. Então, para que a gente possa ter isso dentro da nossa rotina, como qualquer outra coisa que a gente faz, né? Para quem está no Japão, nas empresas eles pedem, né, um check-up, às vezes semestral, dependendo do trabalho, às vezes anual. Então, uma vez por ano, você tem que fazer esses exames, você querendo ou não, né? A fábrica manda lá o Hagaki para você e você precisa fazer, ok. Então, assim, colocar isso também na sua rotina, é uma vez por ano, né? E se existe alguma coisa que você precisa tratar, por mais que tenha medo, né, e a gente tenha mesmo esse pavor de pensar que, nossa, eu posso estar com câncer, né, mas, ok, você tem a sua família para cuidar, você tem a sua vida extremamente importante, então, cuide-se, vá até o médico, faça o exame, né, essas campanhas que a gente tem desde o começo do ano. Todos os meses existem uma série de campanhas de conscientização, né? Então, no mês passado foi Outubro Rosa, esse mês tem o Novembro Azul, também tem a questão de outras, né? Em setembro, Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, que são temas que a gente tem um mês para falar sobre isso, mas como eu disse no início, na verdade, é todo dia, né? Todo dia, se você vê que alguém não está legal, todo dia que você, né, tem um parente ou um amigo que está passando por essa circunstância, que você possa apoiá-lo. Olha, vamos lá, força, vai dar tudo certo, né? Eu tô aqui com você, Então, essa rede de apoio, isso é uma coisa bastante importante também, né? Que a gente falou bastante no Outubro Rosa e que a gente, né, também tem que falar aqui no Novembro Azul, porque as pessoas, principalmente, né, os homens, às vezes têm um pouco de dificuldade de falar como estão se sentindo. E às vezes ficam com um pouco de medo de falar que estão com alguma dor, né?
ou de vergonha quando está relacionado a ou a perda de libido, né, ou essa questão relacionada ao desempenho sexual. Então os homens acabam se fechando um pouco mais, e não expondo, né? Tô com uma dificuldade, não tô conseguindo, né? Pra mim não tá legal, né? Porque a gente fica, como eu disse, a gente faz uma associação que é extremamente delicada, né? E na verdade ela é inadequada, né? A gente faz de uma forma assim incorreta essa associação de que eu não consigo manter a ereção, então isso afeta diretamente a minha masculinidade, então quer dizer que eu não vou cumprir o meu papel de homem. E aí por conta disso os homens às vezes não falam com a sua parceira, com a sua família, né, que estão com alguma dificuldade, e como eu disse, é um dos sintomas, sim, né, do câncer de próstata, e que, né, assim, por conta desse medo, né, de ser julgado, ou desse medo de ter uma rejeição, então acabam não falando a respeito disso. Mas como é importante, né, que os homens possam ter dentro das suas rotinas e dentro desse diálogo com a família, principalmente, né, com a sua esposa ou seu companheiro, essa liberdade de falar a respeito de como está se sentindo, de expressar os seus sentimentos, de expressar as suas angústias e, olha, né, não tô legal, tem alguma coisa acontecendo, o que a gente vai fazer, né? Porque é um assunto que envolve toda a família. Quando a gente tem um caso de câncer na família, a família toda se mobiliza, porque, como eu disse, para a pessoa que está doente é muito ruim, né, lidar com essa circunstância, e é fundamental que ela tenha o apoio da família, né, que essa pessoa que está do seu lado falando, vamos lá, a gente tá junto, não se preocupe, a gente vai cuidar disso, você vai se tratar e eu tô aqui do seu lado. Então, é o que a gente chama de rede de apoio, né? Tanto a família como amigos que possam prestar essa ajuda para esse homem, porque, como eu disse, o câncer é uma doença que assusta muito, a gente fica preocupado demais, a gente fica com medo de morrer, né? Mas se você faz o tratamento certinho, se você tem o diagnóstico precoce, as suas chances de cura são muito grandes. Com relação ao câncer de próstata. Existem outros tipos de câncer, como a gente sabe, alguns são mais agressivos, outros mais suaves. No caso do câncer de próstata também é dessa forma, né? Mas façam o exame. Diferente do câncer de mama, não tem como o homem fazer o autoexame de próstata. Ele precisa desse exame, tanto PSA quanto o toque retal, para ter esse diagnóstico, né? Então tem que ser feito pelo médico, que no caso é o urologista. Então, pensem, né, no cuidado da saúde como um cuidado da família, né? Do mesmo jeito que nós mulheres fazemos lá, né, o Papa Nicolau, o autoexame, a mamografia e tudo mais, que seja, né, e é uma rotina de todos os anos, então que o homem também possa colocar isso lá na agenda, né, seja no Novembro Azul ou em qualquer outro mês, fazer esse acompanhamento, né. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se tem alguma dúvida, gente, pode colocar aqui. O pessoal do Portal Me deixou ali já nos comentários, né, o link da minha página, então @psicóloga Juliana Nakazaki. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me mandar uma mensagem no privado, assim, olha, tive diagnóstico, né, não tô legal, queria conversar com alguém a respeito, ou tenho alguma dúvida que não foi esclarecida aqui e você quiser fazer isso de forma particular, sem problema nenhum. Me manda uma mensagem lá na página. Vai ser uma grande satisfação poder respondê-lo, tá bom? E tirar essas dúvidas, né? Ou prestar alguma outra informação que ficou faltando aqui. Mas basicamente, né? Essa questão da prevenção é super importante e nós não temos muito esse costume, né? É lógico que você não tem que ficar pensando todos os dias, nossa, será que eu tô doente? Eu acordei, né, um pouco cansado, então eu preciso ir pro médico. Não é isso. Mas é de ter essa questão dos exames preventivos em dia, né? Então, uma vez por ano eu vou precisar fazer isso. E faça.
Coloque isso, né, dentro da sua agenda mesmo, porque senão o ano passa tão rápido, gente. A gente já tá em dezembro praticamente. Só um minuto. Desculpa, nós já estamos em dezembro. 2020, que está sendo, né? Tem sido um ano que a gente tem tido que respirar bastante, né? Contar até 10, porque várias coisas acontecendo, a pandemia, perda de empregos, dificuldades no relacionamento, essa questão do isolamento social que fez com que, né, a gente se sentisse muito angustiado, esse medo por conta né, do coronavírus. Então isso fez com que tudo ficasse muito bagunçado e às vezes a gente acaba perdendo, né, essa questão dessa agenda que a gente fez dos exames, até porque alguns serviços de saúde também ficaram fechados durante um tempo e isso atrapalhou bastante. Mas, né, que agora aos poucos a gente vai retomando e vai buscando uma nova forma, né, de viver, né, esse novo normal. A gente vai ter que fazer uma série de adaptações na nossa vida, mas que vão ser importantes para que a gente possa viver da melhor maneira, né, e com qualidade. Oi, Beth, bom dia, seja bem-vinda. Boa noite, né, para você. Saudade também, obrigada por estar assistindo. Muito obrigada a presença de todos. Acho que eu não deixei nenhuma pergunta para trás. Célia Kurosawa, boa noite. Oi, gringo, boa noite para você também. Seja bem-vindo, obrigada, né, pela participação de todos. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém. Ok. Legal, gente. Alguma outra dúvida? Uma questão, né, que como eu comentei no começo também, do motivo, né, da gente ter colocado esse tema, é de falar como é importante, né, também cuidar da nossa saúde mental. Justamente para que se acontecer alguma coisa, como por exemplo um diagnóstico de câncer, a gente possa lidar, né, com esse diagnóstico sem desespero. Eu sei que no começo fica, né, todo mundo muito assim assustado, mas buscar por ajuda profissional também nesse sentido, né? Buscar por um psicólogo que vai conseguir entender, né, essa angústia. Existe uma área, inclusive, da psicologia, que é a psico-oncologia, que é exclusiva, né, no tratamento de todo tipo de câncer. É dessa área, né? Claro, o psicólogo que trabalha com isso pode trabalhar com terapia normal também, né? A psicoterapia. Mas quem tem o especialista, né, em psico-oncologia é o profissional, né, o psicólogo que vai ter esse olhar mais focado nas questões emocionais relacionadas ao câncer, como eu disse, esse medo, essa insegurança, essa dificuldade, às vezes, de aceitar ou de admitir a doença, né, esse estado que a gente chama de negação, de fazer como se, de repente, se eu fingir que não existe, né, isso vai mudar de alguma forma, e a gente sabe que não é bem assim que acontece, né. Então, assim, não é bem assim, não acontece, né, a doença não some porque você para de pensar nela, muito pelo contrário, quanto mais cedo você agir, maior a possibilidade de você se curar, né. Então, não fiquem tão preocupados, façam os exames, faça esse exame, quebre esse preconceito de que, então eu vou fazer o exame de toque retal e isso de alguma forma vai influenciar em quem eu sou. Isso não é verdade, né? Isso é um mito, como a gente colocou, né, na própria descrição da live, né? Mitos e verdades. Então, a verdade é que é um exame extremamente importante para a saúde do homem, que o câncer de próstata é um câncer, sim, que mata, e muito, né? E por isso que vocês precisam se cuidar, por isso que é importantíssimo quebrar essa barreira e ir ao médico para poder fazer esse exame. Dá para fazer só o exame de sangue? Vai depender da indicação médica. Pelo que eu li, né, dentro do INCA, que é o Instituto, né, de Oncologia, o Instituto do Câncer, o PSA é um exame complementar ao toque retal. Então, são os dois que definem o diagnóstico completo, né, o mais preciso. Então, só um
talvez fique faltando. Só talvez o toque retal possa ser, dependendo, né, do estágio do câncer, possa ser efetivo para o diagnóstico, mas só o PSA é muito difícil de dizer que ele vai ser, assim, 100% de certeza, né, do diagnóstico do câncer, principalmente nessa questão da gravidade. Então, é importante fazer os dois, né, para que realmente você tenha certeza, para que o diagnóstico seja feito e para que o tratamento seja o mais adequado. Então, tudo que se faz, né, por exemplo, no caso, né, comparando com o câncer de mama, você faz o autoexame, aí o médico faz um ultrassom, aí de repente faz a biópsia e faz o exame de sangue também. Então, tudo isso é complemento, né? Tudo que puder ser feito para a gente poder coletar a maior parte a maior quantidade de informações a respeito da doença, melhor, porque assim você vai ter o médico, né? Ele vai ter todas as informações que são necessárias para poder te dar o melhor tratamento, né? Então, façam, aproveitem, né, essa oportunidade de hoje, né, a gente ter muitos avanços na medicina, muitos avanços na ciência e que a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Quantas e quantas pessoas, infelizmente, ainda não têm esse acesso e por conta disso acabam, né, assim, não conseguindo realizar um tratamento adequado. Então, né, quebrem essa barreira, conversem com as suas esposas, os seus companheiros, né, os seus maridos, sobre isso, né, sobre esse medo, sobre essa insegurança, sobre a opinião deles a respeito disso, né, mas cuidem-se porque a nossa saúde é o que a gente não consegue comprar em nenhum lugar, né? Então, e como eu disse, quanto mais cedo a gente souber, né, quanto mais cedo a gente tiver consciência e tiver esse diagnóstico precoce, muito mais chances da gente ter qualidade de vida, da gente, né, de conseguir resgatar isso e de conseguir fazer o tratamento correto, tá bom? Bom, gente, queria agradecer muito a presença de todos vocês, né, nessa live. Queria agradecer demais o pessoal do Portal Me, né, nós estamos, como eu disse, já quase em dezembro, então mais um ano fazendo essas lives, levando informação para a comunidade brasileira aí no Japão e em vários outros lugares, né, pessoal do Brasil e de outros países, mas, né, sempre no intuito de fazer com que a informação correta chegue e que vocês, né, todos nós possamos, então, viver melhor, né, com essa questão das informações e com esse suporte, saber que existem profissionais, né, no meu caso, no caso da psicologia, que podem auxiliar, né, nessas dores emocionais, em algumas dúvidas, e o que a gente não souber a gente pesquisa e corre atrás também junto para que, né, para que vocês tenham a informação correta. Como eu disse, né, vou repetir, a minha página tá aí nos comentários, então qualquer outra dúvida, qualquer sugestão de novos temas, né, que a gente possa falar, né, então a gente tá aí à disposição, tá aberto para essas sugestões e novamente, né, quero agradecer a presença e contar com vocês, né, na próxima live. Muito, muito obrigada. Boa noite para quem tá no Japão, bom dia para quem tá aqui no Brasil e, né, nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.